Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Há um versículo do Senhor que fala sobre unidade. E uma das coisas mais profundas que uma igreja ela pode ter é unidade. E eu não falo a igreja simplesmente a base, aqui vamos dizer a nossa igreja local, mas eu estou dizendo da igreja, a grande igreja universal, a eclésia de Deus. Tudo aquilo que envolve todas as igrejas plantadas no Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Há uma verdade sobre a unidade. Efésios 4, versículos 5 e 6. E por isso que eu quero começar lendo esse versículo, porque ele é a base, na verdade, de muitas coisas. Lá o Senhor diz assim: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Continue. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Volte no versículo anterior que você deixou lá. Repita comigo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém. Quando o apóstolo Paulo estava falando dessas verdades espirituais, ele estava dizendo algo específico para a sua igreja, ou seja, ele retratava de unidade. E para que ele falasse de unidade, ele não podia falar sobre coisas naturais. E por mais que coisas naturais nos unem, não era isso que o Paulo estava falando, o apóstolo não estava falando sobre essas coisas. Talvez no nosso meio há muitos corintianos, amém? Amém. Aleluia. Há poucos palmeirenses, amém? Olha, quase não tem voz, glória a Deus. Há muitos flamenguistas, enfim, estou brincando. É uma brincadeira. Mas isso é unidade. Há duas torcidas, há gostos em comum. Essas coisas nos unem. Mas não era isso que ele estava dizendo. Ele está dizendo que a unidade da igreja se baseia em três coisas. Primeiro, um só Senhor. E nós vamos falar primeiro de um só Senhor. Algum dia na sua vida, nós declaramos um versículo que estava em Romanos, capítulo 10, versículo 8. E se talvez você nunca fez isso, hoje no final do culto eu vou te convidar a fazer isso. Se assim você sentir no seu coração. E a palavra do Senhor diz assim: mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém, irmãos? Então vamos lá, versículo. Volte lá, ele está falando que se nós confessarmos o Senhor, nós seremos salvos. E o versículo de Efésios está dizendo um só Senhor. Amém. Paulo estava dizendo sobre isso. Ele estava dizendo que nós temos um só Senhor, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Todos aqui confessaram Jesus. Se você não confessou, eu vou te convidar a fazer isso. Então, se todos nós confessamos Cristo, nós estamos caminhando para unidade. O primeiro aspecto de unidade está crer em Jesus. Amém? É impossível falar que eu creia, que eu não creio em Jesus e tenho unidade com a igreja. É inviável. Eu não tenho o mesmo Senhor. E Paulo está dizendo que aquilo que nos une é um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ou seja, a fé é o elo de ligação entre duas coisas. A fé é o que expressa a palavra da minha boca. A fé é o que me move espiritualmente. A fé é que faz eu crer que o Senhor morreu, ressuscitou, foi para uma cruz e através da cruz Ele recebeu todos os meus pecados. E através dessa ação eu sou livre no Senhor. Amém? Isso é pela fé. Isso não é mental. É impossível declarar essas coisas com a minha mente. Porque minha mente sempre vai me levar para onde? Que eu sou inapropriado, que eu sou inadequado, que eu não sou tudo isso que penso que sou. Mas o Espírito me fala: filho, você é salvo. Amém, igreja? Alguém tem dúvida da sua salvação aqui? Aleluia! Se tivesse, eu vou dizer algo para você: essas escamas vão cair dos seus olhos nessa noite. Amém? Glória a Deus! Então é pela fé
sou salvo. Essa é a verdade, é isso que Paulo está dizendo. Mas para que eu entenda isso, vem a segunda parte. Ele fala de um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Quantos já batizaram aqui? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos entender o que é o batismo. E muitas vezes foi nos ensinado que batismo era o quê? Uma confissão pública de fé. Batismo é que agora você é nova criatura. E eles cantam aquela musiquinha no final. Nova criatura. E todo mundo fica pulando isso. Você fala, e agora eu sou nova criatura. Que alegria. E minha vida continua a mesma. Presta atenção em algo. Nós precisamos entender o que é o batismo. Porque se eu não entender o que é o batismo no meu espírito, e através da palavra, o batismo se torna uma cerimônia fria. E quando o batismo ele é frio, quando o batismo não tem profundidade no espírito, eu não entendo unidade com Cristo. É isso que eu quero passar para os irmãos hoje. Então, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 38 e 39. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizados no batismo em que sou batizado? E lhe responderam: podemos. Mas Jesus lhe disse: o cálice que eu bebo, haveis de bebê-lo, e no batismo em que sou batizado, haveis de ser batizados. Amém? Glória a Deus. Jesus estava respondendo uma pergunta aos discípulos. Os discípulos, quando ele foi celebrar a ceia, ele falou assim: Senhor, nós também podemos beber desse cálice. Ele falou: preste atenção em algo. Vocês suportariam o batismo que eu vou passar? Jesus já tinha sido batizado por João Batista, amém? Isso já é quase para ele ir embora, para o Pai. Ele estava dizendo de qual batismo? Nós vamos entender um pouquinho ali na frente. Lucas 12:50. O autor já declara uma outra visão sobre essa passagem. Ele fala assim: há um batismo em que hei de ser batizado, e como me angustio até que venha a cumprir-se. O que era esse batismo? Se ele já havia sido batizado nas águas por João Batista, qual era o batismo de Jesus? Morte e ressurreição na cruz. Era esse batismo que ele estava explicando. E ele olha para os discípulos e fala: vocês não suportariam passar o batismo que eu serei batizado. Jesus começa a explicar a profundidade das coisas espirituais, a qual ia manifestar na sua igreja, na sua eclésia, aonde essas coisas trariam unidade. Ou seja, o primeiro aspecto para que eu esteja unido como igreja é o que? O Senhor, amém? Segundo aspecto, batismo. Então eu me torno unidade no corpo quando eu cumpro duas etapas na minha vida cristã. A primeira é confessar ao Senhor, amém? A segunda é tão importante quanto a essa, batizar. Quando eu cumpro essas duas etapas, eu me torno um corpo ajustado. Eu torno um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mas isso tem a ver com igreja? Não, isso tem a ver com corpo. Se nós tentarmos enxertar um corpo estranho no seu corpo, o que acontece com ele? Rejeita. É impossível. Se eu tentar pegar o dedo do Flávio e costurar no lugar do meu dedo, vai necrosar e ele vai rejeitar. Por mais que um transplante de rim seja perfeito, ele também tem uma validade. E para que ele fique naquele corpo, é necessário que baixe todos os anticorpos, todas as defesas, para que aquilo não venha rejeitar e tentar lançar fora aquilo que foi enxertado, porque não é o meu corpo. Entenda uma coisa:
Quando nós falamos que somos de Cristo e estamos em Cristo, nós só não nos tornamos estranhos quando nós aceitamos e batizamos. E talvez você até hoje não entendeu o seu batismo. Talvez até hoje o seu batismo foi um ato público de fé. Talvez até hoje você diz, cumpri um protocolo da igreja. Eu quero dizer para você, batismo não tem a ver com a igreja. Batismo tem a ver com união num só corpo com Cristo. Batismo é mais profundo do que uma simples cerimônia de roupas brancas, de louvores bonitos, e que você chama a sua família e você mostra que agora você é crente. Você não está mostrando que você é crente, você está mostrando que você foi unido com Jesus. E o batismo que Jesus olha e fala, filhos, agora eu vou poupar vocês desse cálice, porque vocês não vão aguentar. Se você for para a cruz, você não vai aguentar, você não vai para lá, mas agora eu vou passar um batismo, para que a partir de agora, aqueles que creem no meu nome, sejam batizados na minha morte e na minha ressurreição. Amém, igreja? Aleluia. Eu quero declarar uma coisa para você, você é um ressuscitado e não sabe. No dia que você batizou, você morreu. Você morreu. Se você tivesse com um aparelhinho ligado daquele de hospital em você, nos seus batimentos cardíacos, na hora que seu pastor abaixou você na água, fez assim, pim, aquela luzinha assim, não consigo fazer esse barulho, minha garganta tá ruim. Aí aquela barulhinho fininho, pim, a linhazinha morreu. Parou seu coraçãozinho, você morreu, filho. Você foi para as cucuia. Só que da mesma forma, na hora que você saiu, o seu coração voltou, tum, 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 voltou à vida na hora. Foi isso que aconteceu. Ou seja, foi te dado o poder de vencer o quê? A morte. Amém, irmãos? Você sabia disso? Você morreu naquele dia. E você ressuscitou, aleluia. E aí assim cumpre-se o que Jesus disse. Agora vocês participam do quê? Do meu batismo. Vocês morreram e agora vocês ressuscitaram. E o que isso tinha a ver com a minha e com a sua vida? No final, o pecado não havia mais poder sobre nós. O corpo da morte foi sepultado. Tudo aquilo que você não controlava, morreu. Tudo aquilo que você não aguentava, que você não resistia, que você não tinha força para combater, eu quero te avisar, morreu. E quando saiu da água, o novo homem e a nova mulher, essa sim é recriada, e ela tem um corpo em Cristo. Amém, glória a Deus. Pastor, mas o que isso quer dizer? Aí agora que vem todo barato, que é maluco, que a nossa mente não entende. O corpo de Cristo, ele é um corpo perfeito ou um corpo com defeito? Não ouvi. Perfeito. O corpo de Cristo, ele perde para o pecado ou ele vence o pecado? O corpo de Cristo, ele é cheio do Espírito ou ele é vazio do Espírito? Aleluia! Quantos nasceram e morreram, quantos morreram e nasceram de novo em Cristo? Aleluia! Olha para o seu irmão e fala, irmão, você é muito poderoso. Aleluia! Você é muito poderoso, irmão. E você não entendeu isso ainda? Você se tornou um só com Cristo. É porque eu sou poderoso? Não, porque agora você está unido num corpo. Antes nós estávamos separados, agora nós fomos enxertados no corpo. Agora nós bebemos e comemos da mesma fonte espiritual. Agora o que Cristo tem, eu tenho. Por isso que o versículo lá na frente, logo quanto Cristo é, assim eu sou. Mas aí nós, quando pensamos de forma natural, falamos, não, mas Cristo é perfeito, eu não sou. É que você não entendeu que você morreu e ressuscitou. O batismo ainda só foi um mérito, acontecimento de cumprir protocolo numa igreja. Mas eu batizei quando era muito jovem, não importa. E aí você vai entender por quê também. E se eu tivesse toda essa consciência, mudaria a minha vida? Talvez sim, talvez não. Mas o que muda é saber que o batismo tem a ver com você ou com Cristo? Com Cristo. A palavra de fé, que quando você confessa Jesus, tem a ver com a sua vontade e com a dele. Com a dele. Então vamos lá, a sua salvação tem a ver com você? Não. Quem põe a palavra de fé na sua boca? Fala assim, Jesus.
Quem faz você batizar? Fala, Jesus. Quem me ressuscita? Tem tudo a ver com Ele. Não tem nada a ver com nós. Por isso, quando a gente olha para o batismo e sai lá, e você batizou naquele dia lindo, tirou foto com todo mundo da igreja, mas aí aconteceu que no dia seguinte, alguma coisa aconteceu na sua vida que você decaiu de novo na mesma coisa que você fazia antes. Talvez você mentiu, talvez você xingou, talvez você ficou irado, mas você falou, cara, os caras falaram que eu era nova criatura, e continua do mesmo jeito. Porque você está olhando para quem? Para você. E o batismo tem a ver com você? Não. Tem a ver com quem? Jesus. Você pode ser rejeitado do corpo de Cristo? Depois do batismo? Não. Se alguém pensa, nunca vai falar, eu penso nisso, tudo bem, eu te respeito. Mas eu quero te informar que se você pensa, você nunca mais pode ser rejeitado, porque você se tornou um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Agora você faz parte do corpo de Cristo. E quem é Cristo na história? O cabeça. Por isso que ele fala o cabeça do corpo bem ajustado. Presta bem atenção nisso. Todo corpo vai passar por ajustes. Então, quando um novo membro é enxertado no corpo, aquele organismo começa a receber da seiva que está passando por todo o corpo. Então, com o tempo, ele vai ser alimentado, nutrido, até que ele volte a receber os movimentos. Não é assim que acontece? Quando uma pessoa implanta um dedo, que ela perdeu num acidente, o cara coloca lá de novo, costura, ele fica quanto tempo paralisado? De 3 a 6 meses. Aí ele vai fazer fisioterapia, e aí ele começa a recuperar os movimentos. É assim que acontece com nós. Nós somos enxertados em Cristo, e quando nós somos enxertados em Cristo, nós começamos a recuperar o quê? Os movimentos. Nós começamos a caminhar de novo conforme o cabeça que é que nós caminhamos, e começamos a ser edificados conforme a vontade dele, porque toda transformação tem a ver com quem? Com Ele. Quando eu entendo esse processo, eu começo a entender que agora eu participo da morte e ressurreição de Cristo. E com todo mundo deveria acontecer dessa forma, mas não é assim que acontece. O método perfeito criado por Jesus, pela igreja de Cristo, é assim: confessa Jesus agora e batiza. Foi isso. Era algo automático. Confessar e batizar. Confessar e batizar. Era pregado o evangelho, as pessoas queriam mudar de vida, queriam ser encontrados em Cristo, elas conversavam e batizavam. Aleluia. Esse era o processo. Mas hoje a gente vive num mundo moderno, onde as coisas não são dessa forma. Nós não temos lagos disponíveis em qualquer lugar. Talvez você prega Jesus no meio do centro e não tem uma ducha ali para você batizar o cara, uma fonte, e aí você fala, vai na minha igreja, e lá você vai ser batizado, aí fazer um curso de batismo, e todo mundo participa daquele movimento inteiro, e no meio do caminho, se ele não conseguir ser enxertado no corpo, talvez ele nem permaneça. Mas quando Paulo se converte, a primeira coisa que é intimado para Paulo é fazer o quê? Se batiza. Abre sua Bíblia em Atos 22:16. Agora, por que te demoras? Presta atenção nessa pergunta, meu irmão. Para quem não foi batizado ainda, eu vou perguntar para você: por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. A primeira coisa que uma pessoa, quando ela aceita Jesus, ela deve ser impulsionada para onde? Para o batismo. Para o batismo. Ah, por quê? Para cumprir um rito religioso de uma igreja? Não, filho, porque você vai fazer parte de um só Senhor, de uma só fé e de um só batismo. E quando você viver morte e ressurreição, foi aberta as portas para que você viva novidade de vida. Amém, meus irmãos? Essa é a vontade de Deus. A vontade do Pai é que eu e você possamos viver novidade de vida. Todas as coisas que acontecem no nosso espírito é para a oportunidade de coisas novas acontecerem. É para que a morte não prevaleça. É para que eu não viva uma vida como eu vivia antes. Só que todas essas coisas que acontecem comigo têm a ver com o quê? Com Jesus em mim, não eu fazendo coisas.
O problema é que nós fomos ensinados que agora que você foi batizado, você é uma nova criatura. E sabe o que a nova criatura faz? Ela não peca mais. Aí as pessoas começam, não estou pronto para ser batizado. Uau! Que loucura! Como que a gente não pode estar pronto para ser batizado? Eu só falo que eu não estou pronto para ser batizado quando eu acho que o batismo depende da minha força do meu braço. Quando alguém olhou para mim que agora que você é batizado, você não pode fazer as mesmas coisas que você fazia, ser batizado. Mas espera aí, quem faz a transformação na minha vida? Sou eu ou Jesus? Jesus, então a transformação tem a ver com Ele, não comigo. Agora, para que o meu corpo, para que eu vença o pecado, eu consigo vencer o pecado nesse corpo morto? Não, e por isso que eu batismo, para quê? Para que eu morra o corpo do pecado e ressuscite o corpo que vence o pecado. Amém, irmãos? Quantos acham que não conseguem vencer pecado aqui? Eu quero te informar uma coisa: no seu batismo foi te dado poder suficiente para subjugar todo o pecado debaixo da sola dos seus pés. Você precisa lembrar disso. O Espírito Santo precisa reacender isso dentro de você. Ele precisa mover e dizer: filho, não tem a ver com você, tem a ver com o corpo de Cristo que está em vós. Porque agora você participa do quê? Da morte e da ressurreição. Só que eu não passei pela cruz, aleluia, porque Ele passou por você. Você passa pela cruz no batismo. É no batismo que acontece isso. A palavra do Senhor diz, abre lá, Romanos 6, 3 e 4. Hoje eu falei, se você anotar esse versículo, você vai sair daqui explodindo essa semana, irmão. Você nunca mais vai achar que o pecado prevalece sobre você. Você nunca mais vai achar que você é um derrotado. Você nunca mais vai achar que o diabo conduz a sua vida. Romanos 6, 3. Ou porventura ignorais que todos, quando fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha o que ele está dizendo: nós morremos. E ele continua dizendo: fomos, pois, sepultados com Ele no batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia! Mais uma vez ele diz: vocês morreram, para quê? Para ter novidade de vida. Quantos querem vida nova? Você já tem, irmão. Você só não entendeu. Você já tem. Está feito. No dia que você batizou, você tem novidade de vida, filho. Mas pastor, eu não vivo. Calma. É que você não mergulhou nessa verdade ainda. Talvez no dia do seu batismo você foi por um protocolo. Mas agora eu vou ter que rebatizar. Deixa eu explicar uma coisa para você. Não precisa. Não vamos matar Cristo duas vezes. Alguém quer matar Jesus duas vezes aqui? Não, não há necessidade. Mas se hoje, se não, hoje, você vai sair cheio da verdade do Espírito Santo no seu coração. E sabe o que seu batismo vai fazer com você? Que talvez você não entendeu o que você fez? Vai gerar uma vida violenta dentro de você através do Espírito. Quantos creem nisso? Aleluia! Porque o batismo, uma vez batizado, você já foi morto e também já foi ressurreto para a nova vida. Aleluia! Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados com Ele no batismo. Eu gosto de dar um monte de versículo para você ficar cheio de versículo, cheio de verdade de Deus. No qual também fostes ressuscitados pela fé, pelo poder de Deus, o que ressuscitou dentre os mortos. Você nasce e ressuscita pela fé, pelo poder de Deus. A fé é aquilo que nós vemos? Não, mas é aquilo que se espera. Então a fé acontece o quê? Para te mostrar que algo já aconteceu. Amém, irmãos? Agora vem o grande milagre, o grande mistério. Esses dias eu estava debatendo com meu irmão Flávio, e a gente eu gosto dessas coisas, porque a gente se edifica muito, e a gente fica muitas vezes querendo fazer todas as coisas de forma inclusiva, e nós somos inclusivos, e isso é muito bom, e sempre fica aquela pulga atrás da orelha, o nosso desconforto violento sobre ceia. Por que algumas pessoas participam ou não participam da ceia? E deixa eu falar uma coisa, muitas vezes a gente já incluiu pessoas na ceia, e depois de um tempo nós falamos: olha, é necessário que você se batize. Então vamos lá. E por que hoje cada vez mais nós entendemos que talvez o nosso processo não seja errado na ceia, seja errado um processo anterior, que tem a ver com o quê?
aceitar o Senhor Jesus e fazer o que com esse irmão? Batizar. Quando nós não fazemos isso, nós tornamos ele só numa fé, não só no Senhor, não só num batismo. Se ele não vive a morte e ressurreição de Cristo, ele é do corpo de Cristo? Não. No corpo de Cristo habita pecado? Não. Se ele é batizado, o corpo dele é um corpo glorificado, ressurreto, ou um corpo no pecado? No pecado. Por isso que a gente não pode participar num corpo só com Cristo. Por isso que a igreja, a primeira coisa que ela fazia era aceitar Jesus e batizar. A festa da ceia é uma festa para quem? Para os que discernem o corpo e que são parte do corpo. Se alguém beber o sangue que não é compatível com o seu sangue, o que acontece? Você morre. Se você tem sangue A positivo e receber sangue O negativo, o que acontece? Você morre. Da incompatibilidade, seus órgãos param, há um elemento estranho e tudo vem e você morre. Agora, como eu participo do corpo e do sangue de Cristo? Quando eu tenho o mesmo corpo e o mesmo sangue. Por isso que muitas vezes a gente foca sobre um processo final da ceia. A ceia não é o fim, a ceia é uma testificação daqueles que são de Cristo. O que testifica que a gente é do Senhor? Aceitar o Senhor, confessar com a nossa fé e ser batizado. Por isso, quando o Senhor foi morrer, é a única coisa que Ele fala para a igreja: ide a todo mundo e pregai o Evangelho. O quiser aceitarem e me receber como Senhor, serão batizados. E depois eles receberão poder. Esse foi o caminho que Jesus nos ensinou. Prega, batiza e eles recebem o Espírito Santo. Amém, igreja? É isso que Ele pediu para a gente fazer. Agora, quando Ele institui a ceia, Ele não pediu para a gente negociar ceia. E talvez a gente impedir que as pessoas ceiem é o processo mais errado que existe, mas talvez o mais correto. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Nós devemos levar as pessoas ao quê? Ao batismo. Aceitar o Senhor. Nós temos que levar as pessoas, quando eu falo levar, é pregar o quê? O Evangelho. Para que o Evangelho gere vida. E para que essa vida, quando gera nele, ele quer fazer o quê? Ser batizado. Enquanto não é pregado o Evangelho, não tem vontade de vida. Presta atenção numa coisa. Por que as pessoas negociam batismo até hoje dentro da igreja? Porque a lei é pregada. E a lei fala do seu esforço próprio. E toda vez que eu estou na base da lei, eu nunca estou pronto. Porque eu sempre sou errado. Eu sempre tenho falta. Eu sempre sou pecador. Então como que eu vou fazer parte de um rito santo se tem a ver comigo? Mas quando eu descubro que o batismo tem a ver com Cristo e não comigo, quantos estão prontos para ser batizados? Todos. Por isso que Ele não faz acepção na ceia, Ele não faz acepção no batismo. Porque a ceia é a extensão do alimento daquele que tem o próprio Cristo dentro. Então quando eu como o corpo não é estranho. Eu recebo um corpo que já é meu, porque Cristo vive em mim. E é por isso que Paulo fala para Coríntios, quando Coríntios está indo lá se reunir para ceiar, ele fala: muitos de vocês não discernem o corpo. Ele não estava falando das pessoas que não eram batizadas, ele estava falando das pessoas que já foram batizadas, estavam bebendo, ficando bêbado na ceia e comendo e não dividindo o pão com o próximo. Porque o contexto daquela ceia tinha outro contexto. A comunidade inteira comia naquele lugar, a comunidade inteira bebia naquele lugar, mas tinha os desaventurados de espírito que chegavam antes e comiam os pães antes de todo mundo e bebiam o vinho antes de todo mundo. Ou seja, ficava bêbado e tinha gente que não bebia e tinha gente que não comia. E Paulo fala: vocês não estão entendendo a unidade. E Paulo estava trazendo a igreja para onde? Para a unidade. Voltem a ser um. Voltem a ser um. Porque é impossível a minha barriga roncar e eu não dar comida, não é verdade? Como que você vai ver um irmão seu de fora da ceia e você não vai dar pão e comida para ele e bebida para ele? É isso que Paulo estava ensinando. Não deixa aquilo que é seu de fora. Se você como o dedão está comendo, deixa o dedinho comer também. Se você é pé, deixa a perna comer. É isso que ele estava dizendo. Se nós somos um só, como que você deixa alguém que é de fora seu não participar disso? Essas coisas nos ensinam muitas coisas, irmãos. Se nós fomos batizados no mesmo Senhor, como que a gente ainda consegue ver irmãos nossos longe de nós? Para e pensa nisso. Nós ainda não discernimos o corpo.
Como que eu consigo ver alguém longe da minha vida, que é meu irmão, que confessou a fé comigo, que batizou comigo? Como que a gente consegue tolerar isso? É impossível. Por isso que a gente se torna um chato. Eu vou ser chato com todo mundo, vou ligar, vou mandar mensagem, não vou desistir, até que o irmão fala: sai, pastor, em nome de Jesus. E mesmo se ele falar sai, depois dói, eu volto mancando, dou a volta e pego ele por trás, não importa. Isso é corpo, isso é unidade. Quando a gente entende que a gente participou de um batismo que não é nosso, que nós somos livres por algo que Jesus fez para nós, meu irmão, é inaceitável alguém de nós estar fora da presença. Entende? Essa é a indignação santa dentro de nós, que precisa acender todos os dias, porque nós somos um só corpo, uma só fé, um só batismo. Quantos estão entendendo? Aleluia, glória a Deus. Mas vamos continuar. E aí a promessa do quê? De nova criatura. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17, olha a afirmação de Paulo mais uma vez: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Todas as coisas se tornaram novas. A velha história termina na morte e ressurreição no batismo. Ou seja, naquele dia precioso que você desceu as águas, tudo se fez novo. Tudo. Ali começa uma nova jornada. Naquele dia santo que você estava lá, começou uma nova jornada. Romanos 5,19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. Quem que é esse homem? Adão, só para situar os irmãos. Assim também pela obediência de muitos serão constituídos juntos. Qual é a obediência nesse caso? Jesus. E por que ele fala de muitos? Batismo. Quando eu batizo, eu tomo o corpo de quem em mim? Jesus. E aí eu me torno o quê? Obediente. E quando eu me torno obediente através do batismo, eu sou constituído o quê? Justo. Olha para o seu irmão e fala: e aí, justo? Aleluia. Não mais pelas obras da sua força, mas pelas obras de Cristo. Aleluia. E aí ele nos deu o poder de nos tornar justos diante de Deus, justificados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Nada depende de você, graças a Deus, porque se dependesse de mim eu estava lascado. Deus não falaria, não me aceitaria, não gostaria de mim. Mas quando ele olha e fala: ah lá, não é o pastor, é o meu filho Jesus nele, vem cá filho, você é justo. Eu, aleluia, Pai. É isso que acontece com nós. Por isso quando eu costumo dizer que lá do alto o Senhor olha para baixo e fala: nossa, parece Elisama. Aí o diabo vem assim, faz assim, o diabo vem e fala assim: Jesus, Senhor, ah lá, Elisama é uma pecadora. Aí Deus está lá no trono. Fico pensando nessa cena toda vez. Aí Deus fala: Elisama. Quando ele inclina os olhos na terra, ele fala: não, não é Elisama não, é Jesus, Satanás, arreda-te, ela é justa. Aleluia. Deus faz isso com a gente o tempo inteiro. O diabo vem e fala: tá vendo, você é pecador, você errou. Ele fala: não filho, não é ele, é Jesus nele. Jesus cumpriu a lei, ele é obediente, ele é justo. Amém, igreja? O pecado não habita nele, ele é limpo. É isso que acontece com nós, mas a gente esquece dessas coisas, porque esquecemos dos nossos batismos. O batismo é a data mais importante da nossa vida, irmão. É naquele dia que você pegou o pecado e falou: ah filho, vem cá. Sabe aquele pecado que te dominava, mano? Sabe aquela desgrande que você não conseguia deixar de fazer? E aí no dia que você batiza, sabe o que acontece? O pecado foge de você, ele não tem mais poder para dominar. E no dia que ele vir, você fala: deixa eu lembrar de uma coisa, eu tenho um corpo glorificado, você não habita mais em mim, você não tem poder em mim. Em nome de Jesus, sai, subjuga. Mas por que eu não faço isso, pastor? Porque você esquece. Porque você acha que você que batizou, e foi Jesus que te batizou, te matou e te ressuscitou. Aleluia. Amém. Então nós precisamos entender isso. E nós só recebemos isso sobre a nossa vida, a novidade de vida. Só recebemos isso, só de uma forma de apropriação. O que é se apropriar? É você tomar como convicção que isso é seu.
É a mesma coisa de eu olhar para o Flávio e falar: Flávio, você é rico. Eu estou vendo a fortuna do Flávio nas costas dele. E ele fala: não, não sou. Eu falo: você é rico? Não sou. E fica essa briga: você é? Não sou. Você é? Não é? Deus diz que nós somos. E muitas vezes a gente fica nesse embate com Deus: será que eu sou livre? Será que eu estou preso? O Senhor fala: eu te fiz livre, mas você quer dizer que você é preso, ou seja, eu tomo posse da minha nova natureza em apropriação, é meu. Já viu aqueles terrenos que são invadidos, como chama? Os campeão. Ele se apropria de algo que não é dele. Mas depois que ele se apropria daquele algo, passa um tempo, a justiça pode tirar ele? Não, porque ele está lá há tanto tempo que fala: agora é dele. Mas eu tenho um documento, tá, mas agora é dele. Não é assim que acontece? É dessa forma que acontece no mundo espiritual. Quando você toma uma apropriação, que você é sarado, que você é justificado, que você tem poder, que o pecado não habita em você, que você é cheio do Espírito Santo, que você é cheio do dom, que você tem a imagem e semelhança de Jesus, o que acontece com você? Você se torna aquilo que você é. Quando estão entendendo? Esses dias um irmão também me perguntou, fico dedando todos os caras, de forma positiva, porque é onde eu vejo que o Espírito Santo está movendo para a igreja. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, será que eu estou longe da presença de Deus? Eu falei: rapaz, boa pergunta, que deve ser difícil ficar longe da presença de Deus, mas vamos investigar essa história. E aí eu conversei com ele e expliquei exatamente esse texto para ele, sobre o batismo. É impossível a gente estar longe da presença, é impossível, porque você está na onde, meu irmão? Em Cristo. Quando você é corpo de Cristo, Cristo está na onde? Com o Pai. Cristo está longe do Pai? Não. Cristo fica longe do Pai? Não. Cristo fica longe da presença? Não. Então, meu irmão, é possível um crente estar longe da presença do Pai? Não. Isso é acusação do inimigo tentando tirar a apropriação da sua vida. Toda vez ele vai falar isso: você não é aquilo que você é. Por que o diabo te chama de pecador? Porque você não é mais. Por que o diabo lança doença no seu corpo? Porque você é sarado. Por que o diabo fala que você é isso, que você é aquilo, que você tem isso, que você tem aquilo? Porque ele está tentando mentir coisas a seu respeito. Por que ele fala que você não vence? Porque você é mais que vencedor. Por que ele fala que você tem acusação? Porque Jesus levou sobre ele toda a acusação. Por que ele fala que você não vai conseguir nada? Porque Jesus já nos fez vencedores em todas as coisas. Essa é a voz dele. Por isso ele é conhecido como o pai da mentira. Por que o diabo, quando você vai tomar a ceia, ele fala: não toma não, você está em pecado? Porque ele quer te separar do quê? Daquilo que te faz um com Cristo. Você foi batizado para participar do corpo da morte e da ressurreição. E naquele dia só vem vida em nós. Percebe o texto do inimigo? Ele tenta distorcer aquilo que você é. Ele tenta te tirar o tempo inteiro da posição que você já está. Porque ele sabe que a sua posse, a sua entrada no reino é por apropriação. Quanto mais você toma posse, mais você põe o pé. Quanto mais você toma posse, mais você avança. Quanto mais você crê, mais você avança. Mas as obras dos diabos são destruídas na terra. Por isso que ele combate. Por isso que ele tenta falar o tempo inteiro que você não é. Por isso que ele tenta mentir para você. Por isso que ele tenta falar para você que você está longe. Não existe como você ficar longe da presença do Pai. Não existe. Se você tem um só Senhor, uma só fé e um só batismo, nós somos de Cristo. Amém, igreja? Olha para o seu irmão e fala: irmão, você é dele e ele é seu. Aleluia, aleluia, aleluia. Eita, isso é profundo demais. Ele é nosso e nós somos dele, porque nós somos um só corpo, uma só fé e um só batismo. Por isso que eu posso afirmar com toda a convicção da face da terra, dos céus, da onde for, eu sou um só com ele. Aleluia. Outra coisa, considere-se morto. Considere-se morto. Abre aí, Marcos 11, 24. Portanto, eu digo que tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o
receberam, e assim lhes sucederá. Fé é algo que está dizendo coisas acerca do passado. Por que Jesus olhava para as pessoas e falava: tem fé que será curado? Tenho, sede curado. Porque a fé é um mecanismo da coisa que já aconteceu, é o firme fundamento da convicção das coisas que já aconteceram, e a esperança daquilo que se espera, a certeza daquilo que se espera. A esperança é futura, a fé já é passado, a fé já aconteceu. E eu vou te explicar como. Quantos são salvos aqui? Você já foi para o céu? Já? E como sabe que você é salvo? Porque é mediante fé. Fé aponta para as coisas que já aconteceram. Quanto mais eu entendo a profundidade de Cristo, mais eu tomo posse daquilo que já sou. Nós seremos nova criatura ou sou nova criatura? Sou. Se eu sou, já ficou para trás. A fé me impulsiona para coisas que já aconteceram. Por isso que quando Jesus chega na frente de Lázaro, ele olha para Lázaro e fala: Lázaro, vem para fora. Porque Jesus recebeu fé que Lázaro ressuscitaria, ou melhor, Jesus recebeu fé para a confirmação que Lázaro já estava vivo. Por isso, quando você vai declarar cura, você não declara você vai ser curado, você é curado. E por que, como eu posso declarar que ele é curado? Porque é mediante a minha fé. E eu só posso ter fé sobre as coisas que já aconteceram. Fé é um acontecimento que já ocorreu. Por isso que Jesus fala: e quando foram pedir em oração, peça sabendo que já recebeu. Ou seja, a sua fé já te deu. Percebe? Ela aponta para um ato passado, não para um ato futuro. Quando eu entro no quarto, entenda uma coisa, irmão, isso vai ser poderoso para a sua vida. Quando você parar por algum tempo para orar por algo, alguém ora por algo que não tem fé? Responde essa pergunta. Você consegue orar por algo que você não tem fé? Consegue? Já parou para pensar? Amém, igreja? Vem comigo. Já orou por algo que você não tem fé? Não. Porque aquilo que você não crê, você não ora. Simples assim. Ninguém ora por algo que não crê. Você só ora porque você crê. Então eu só vou a Deus sobre aquilo que eu creio. Por mais que você está vendo seu filho desviado, lascado nas drogas, você fala: Senhor, eu creio na sua promessa, eu vou orar mesmo que aquele maluco está fazendo maluquice, eu sei que o Senhor vai salvar a vida dele. Se você tem fé, você já ora sabendo que já recebeu. Toda vez que eu oro por algo, você já recebeu. Quantos estão entendendo? Por isso que Jesus falou: quando for orar, tem uma postura diferente, não ora pedindo, ora sabendo que recebeu. Essa é a ideia. Essa é a ideia de Jesus. Por isso que ele falou: a fé está no passado, filho, porque você já tem. Se você está orando, você já tem. Senhor, transforma a minha vida. Não ora pedindo para transformar a vida, ora como transformado. Não ora para ser salvo, ora sabendo que é salvo. Não ora para ser curado, saiba que é curado. Muda o texto diante de Deus. Quando for pedir algo, ora sabendo que já o recebeu. Aleluia! Isso é poderoso. Isso é muito poderoso, irmãos. Mas só pode saber isso quem é o quê? Quem é novo. Quem tomou posse da nova criação. Se o corpo é perfeito, eu não tenho enfermidade, eu não tenho depressão, eu não tenho ansiedade. O meu corpo é perfeito. E se eu ainda acho que tem, é porque ainda estou olhando para o homem morto. Se eu ainda acho que sou triste, é porque eu estou olhando para a velha natureza. Mas ele disse uma coisa: eis que tudo se fez novo. Então comece a orar nesse tempo por coisas que você já é nele. Ore com fé, sabendo que já recebeu. Não fique pedindo como os pagões.
Ele fala isso, não ande com vãs repetições, pedindo por coisas o tempo inteiro, me dá isso. Ele falou, você não entendeu, filho, você é nova criatura, você tem tudo em mim, tudo está pronto, a mesa está pronta, tudo está tudo preparado para você, você já tem o melhor dessa terra, para de pedir o que é seu, toma posse. Quantos vão tomar posse? Aleluia, aleluia. Outra coisa, abra aí em Gálatas 2, 19 e 20, a palavra diz assim, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Presta atenção, a vida que eu vivo agora, sabendo que Cristo vive em mim, eu já vivo ela para onde? Pela fé no Filho. O Filho já morreu? Então já aconteceu, eu sou nova criatura. Gálatas mais uma vez está dizendo isso. Viva dessa forma, você vive porque Cristo vive em você. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia. Agora, se Cristo vive em você, qual vai ser o seu nível de fé para combater aquilo que ainda tenta te assolar? Gigantesco. Você vai chegar na oração como? Senhor, me liberta. Não, eu sou liberto, pô. O que você está fazendo aqui, filha da mãe, que está tentando me prender? Você entra com autoridade na briga. É diferente. Imagina alguém falar assim, não, você não é quem você é, não. Você fala, eu sou assim, tenho uma identidade, meu CPF. Não, você não é, não. Você fala, eu sou assim. Você vai brigar até a última instância para provar que você é, não é assim? Comece a brigar por essas coisas, porque assim você é. Você é nova criatura. Esse tipo de batalha, esse tipo de posição que a gente tem que ter diante de Deus. O diabo fala, você não é, fala, sou. Você não é, sou. Você não é, sou sim, eu morri em Cristo, eu sou nova criatura, essas coisas velhas ficaram para trás, eu sou a verdade de Deus na minha vida, aleluia. E aí você começa a brigar, aí você olha a sua família, minha família está despedaçada, e você pode olhar para Deus e falar, Senhor, essa não é a verdade da minha família é restaurada, eles são de Cristo, eles são batizados, eles foram movidos no teu sangue, sabe o que eles são? Eu tenho a família perfeita, aleluia. Quantos creem nisso? Essa é a posição que nós temos que ter. Nós não temos que orar para transformar aquele que já foi transformado no batismo, meu irmão. Aquele que desceu as águas é novo, filho. O Espírito habita nele. O Espírito habita nela. Eu não oro para ela ser, ela já é. Por isso que o Espírito de Deus fala, abre a sua boca e que? Profetiza. Declara. Fala. Até ela tomar posse da realidade que ela já é. Filho, nós somos vencedores. Quantos creem? Amém. Aleluia. Essa é a nossa verdade. Nós somos mais do que vencedores. E todo dia o diabo tenta te assolar nisso. Fala, filho, eu não sou derrotado, eu sou vencedor. Quantos tomam posse disso? Amém, aleluia. Outra coisa, como que eu faço isso, pastor? Como que eu tomo posse dessa convicção? Ofereça-se a Ele, todos os dias. Senhor, eu sou Teu. Senhor, eu sou Teu. Eu sou Teu corpo, Senhor. Me guia para onde o Senhor quer, me leva para isso. Romanos 6,13, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça, antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Quem voltou da morte para a vida? Fala assim, eu. Na onde? No batismo, aleluia, foi você, esse cara da Bíblia é você que ele está falando. Ofereça os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. A melhor oração do crente de manhã qual é? Senhor, eu sou Teu, me leva para onde o Senhor quer. Senhor, o que nós temos hoje, Pai? Eu sou Teu. Senhor, o meu corpo é Teu, os meus membros são Teus, tudo é Teu. Onde o Senhor vai me levar hoje? Pensa que coisa maravilhosa. E Ele vai conduzir você para onde? Para pastos verdejantes. O Senhor é meu pastor e nada terei falta. Presta atenção no salmista. Ele sabia que ele era do Senhor. Quando você sabe que o seu corpo não é mais seu, é dele, você fala, Senhor, só me leva me leva para onde o Senhor quer. E nós vamos viver o quê?
coisas plenas. Se entregar a Jesus, se entregar ao Senhor não é renúncia, muito pelo contrário, é novidade de vida todos os dias. Quantos querem viver novidade todas as manhãs? Amanhã você acorda e fala: Senhor, eu sou teu, eu sou teu. E quando você fala isso, ele se apropria de você. E sabe que o diabo tenta apropriar? Ele fala: ele é meu, dá licença, ele é meu, tira a mão dele, tira a mão dela, sai de perto dele, sai de perto dela, porque eles são meus. Aleluia, aleluia. Nós não vencemos as nossas lutas por meio das nossas forças, mas assim como fomos salvos, assim também venceremos todas as coisas. Colossenses 2,6, presta atenção nisso, irmão. Muitas vezes você fica perguntando assim: mas eu não sei como que eu vou vencer isso. Quantos perguntam isso? Eu não sei como eu vou vencer isso. Portanto, ao conselho de Paulo, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continue a viver nele. Deixa eu te falar uma coisa: você fez força para receber Jesus? Não. Você só o quê? Declarou. E quem botou a palavra de fé em você? Ele. Então não há força. Como que eu venço isso? Eu não sei como eu venço. Eu venço da mesma forma que eu aceitei, sem dor, sem peso, porque é Ele que fez tudo. Sabe as coisas que você luta na sua vida, mano? Sabe a dor que você luta todos os dias? Sabe como que você vai vencer isso? Da mesmo jeito que você aceitou Jesus, de uma forma tão simples, com um piscar de olhos, você saiu do império das trevas para o reino do amor. Você não vê, velho. Para de querer ver. Para de querer saber. Simplesmente se posicione sabendo que é. Amém, meus irmãos? Aleluia. Quarto, ande no Espírito. Andar no Espírito. Todas essas coisas que nós falamos, ela só pode tornar realidade se eu tiver uma vida na onde? No Espírito. Porque todas essas coisas que eu disse para vocês não se discernem aqui, se discernem no Espírito. Por isso que muitas vezes a profundidade da revelação do Senhor é tão explosiva, mas nós queremos receber ela na onde? Na mente. A gente quer negociar a palavra na mente, a gente quer entender a palavra na mente. A palavra de Deus foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo, amém, irmãos? Se ela é uma substância espiritual, você aprende ela na onde? No Espírito. Por que você tenta aprender a palavra na mente? Não vai aprender? Nunca. Fica a dica, Romanos 8, 1, 2. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado, da morte. Nós estamos livres da lei do pecado. Aleluia! Nenhuma condenação há mais sobre nós. Por isso que nós andamos numa vida no Espírito. Como que eu ando numa vida no Espírito? Com as minhas orações, buscando a presença do Senhor todos os dias e falando: Senhor, me guia segundo o Teu Espírito e não segundo a minha mente, não segundo a minha vontade. E assim nós nos tornamos um só com Ele. Aleluia! Eu disse algo, escrevi algo. Pense na lei do Espírito e na lei do pecado. Essas duas leis continuam até hoje. Só que existe uma realidade. A lei do Espírito, ela funciona como se fosse a lei da propulsão, a lei do impulso. Pense assim: a lei do Espírito te joga para cima, te impulsiona, te leva para o alto. A mesma coisa que faz com um avião. A lei da gravidade te joga para onde? Para baixo. Tudo que sobe, desce. Gravidade. Então eu chamo a lei do pecado como a lei da gravidade, e a lei do Espírito como a lei da propulsão. Tudo que me leva para cima é espiritual, tudo que me joga para baixo é a lei do pecado. E a palavra do Senhor diz que nós temos que andar no Espírito. E para eu andar no Espírito eu preciso andar em quem? Em Jesus.
Por isso que lá em João 15 ele disse: permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. Se ficarem em mim, estarei em vós. Então toda vez que eu estou em Cristo, estou na lei do Espírito. Então, posso dizer que Jesus Cristo fosse o avião, você levantou o voo. Toda vez que nós estivermos no avião que é Cristo, nós estaremos aonde? No Espírito, vivendo uma vida de vitória, de realidade, de verdade, a qual Ele preparou para nós. E aí você fala: tudo bem, mas tem o pecado. Sim, continue no avião. Olha para o seu irmão e fala: irmão, fica dentro do avião. Amém. O avião é Cristo. Porque se você decidir no alto abrir a porta do avião, com certeza você vai cair. Percebe isso? Aonde nós vencemos todas as coisas? Em Cristo. Aonde nós somos aquilo que nós somos? Em Cristo. Essa é a realidade da onde o Senhor quer nos guardar. Toda vez que nós nos afastamos de Cristo, tentamos viver uma vida, nós estamos na lei da onde? Do pecado. Nós vamos cair. É inevitável. Há um lugar de guarda para nós, que se chama Jesus Cristo. Há um lugar onde você tem paz, se chama Jesus Cristo. Há um lugar de conforto, que se chama Jesus. Todas as vitórias têm a ver com Ele. Toda a sua libertação tem a ver com Ele. Toda a sua cura tem a ver com Ele. Nada tem a ver com nós. Você não é livre porque você faz algo, você é livre porque Ele te tornou livre. Qual é o nosso papel? Tomar posse daquilo que nós somos. E sabe como a gente toma posse? Ficando nele. Quanto mais nele eu tiver, mais revelação de quem eu sou eu tenho. Amém, igreja?